parte do Senhor Jesus Cristo, amém? Você que nos assiste, nos acompanha, seja bem-vindo. Você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, que tem como tema central Vencendo as Adversidades. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que vai tratar sobre uma parte da história da vida de Elias. E o tema é: quando a adversidade é a falta de recursos. Há um quadro de escassez de alimento na terra de Gilgal, gerando fome e dificuldade de encontrar alimentos, porque o povo deixou de servir ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, para dedicar-se aos deuses das nações pagãs. Entretanto, mesmo diante desse cenário de fome, ainda assim conseguiram vivenciar as intervenções divinas mediante sua providência e cuidado. A fome que está acontecendo na época de Eliseu, ela durou mais tempo, o dobro do tempo que aconteceu na época de Elias. Talvez isso seja um sinal, a prova de que a nação de Israel havia se desviado mais e mais da presença de Deus, ou seja, eles estavam muito afastados de Deus. E Deus então usa essa fome para que de alguma forma o povo pudesse voltar-se novamente para Deus, reconhecendo que é Deus que é o Senhor da provisão. A pergunta que se impõe é: o que fazer diante de um quadro de fome na terra, onde muitas pessoas são tentadas a experimentar o mundo, que prepara um alimento venenoso capaz de roubar-lhes a comunhão com Deus. Em 2 Reis 4, 38 a 41, que daqui a pouco nós vamos ler, há uma narrativa que mostra o profeta Eliseu, cujo nome significa Deus é a salvação, exercendo seu ministério como profeta de Deus, ao norte do reino de Israel, trazendo um grande milagre em Gilgal, removendo um veneno do caldo que poderia trazer morte ou tirar a vida de muitos. Ele fazia algo precioso no seu retorno a Gilgal. Estava com seus discípulos ensinando a palavra de Deus. E através desse discípulo a mensagem de Deus chegaria a todo o povo. Veja que era um mover de Deus, para que através do profeta Elias a palavra de Deus fosse espalhada novamente em Israel e o povo pudesse voltar-se a Deus. Quando estava a ensinar, percebe que eles estão com fome. Então ele age de maneira a dar alimento para esse povo. Então ele convida alguém para preparar alimento, não é? Enfim, eu quero ler com vocês 2 Reis, capítulo 4, o versículo 38 ao 41. Vamos lá? Voltou Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e colhendo dela encheu a sua capa de colossitidas. Voltou e cortou-a em pedaços, pondo-a na panela, visto que não as conhecia. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Vamos orar? Deus Santo, Pai amado, nós te louvamos, ó Deus. E nós te agradecemos a oportunidade de hoje, mais uma vez, poder estudar a tua palavra. Deus, que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, nos iluminar, para que possamos compreendê-la, Pai, e também aplicar na nossa vida, Pai. Que o Senhor possa nos livrar de toda palavra contrária, Pai, de todo veneno, ó Pai, que o mundo produz, ó Pai, e que possamos nos alimentar do verdadeiro alimento que é a tua palavra. Nós oramos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Há provisões de Deus que podemos receber se olharmos estes versículos e entendermos as adversidades às quais surgiram, bem como as provisões de Deus para cuidar de cada vida preciosa. Podemos mencionar um bom servo
que foi procurar alguns ingredientes para acrescentar no caldo que estava sendo aquecido na panela. O discípulo corre com boa vontade, encontra uma trepadeira cujos legumes semelhantes a laranjas amareladas, estende a sua capa e logo enche com aqueles legumes. Não é? Mal aquele homem sabia que aquilo era uma erva daninha. Apesar da disposição daquele servo e da sua boa intenção, ele quase provoca uma tragédia. E isso nos alerta que ter boa vontade, ter bons incentivos, sem estar bem direcionado, pode ser um problema muito sério. Há muita gente bem intencionada dentro do Evangelho. Há muita gente que quer, de fato, fazer a obra de Deus com o coração, mas não tem profundidade, não conhece a palavra. Por isso, nós precisamos ter cuidado e nos alimentar, conhecer a Bíblia, para que possamos fazer a sua obra. Porque, como diz um certo ditado, de boas intenções, o inferno está cheio. Então a gente precisa ter cuidado. Esse discípulo, como nós falamos, ele mostra prazer em servir, mesmo sem conhecer o que estava servindo. Veja, é um problema bastante sério. Há também uma fome na terra, levando muitos a saborear o que o mundo oferece. Não reconhece que ervas daninhas farão mal à sua vida, levando-os a saborear um veneno que mata a vida cristã. Como evitar o sabor de ervas perigosas? Não é? Principalmente hoje, no dia que vivemos, em que nós podemos acessar os sites, a internet, e nós temos uma variedade de palavras, de ensino. E às vezes, por não saber aonde encontrar ou buscar, por não conhecer qual é o verdadeiro alimento, a gente acaba por comer qualquer coisa. Então há pessoas que estão ouvindo, e eu quero deixar uma palavra para você, que você possa, de fato, ser diligente naquilo que você consome, naquilo que você lê, aquilo que você assiste com os seus olhos, para que você não possa ser envenenado com as ervas daninhas desse mundo, com a falsa doutrina. Porque há muitos pregadores que dizem porta-vozes da voz de Deus, mas que estão produzindo verdadeiras panelas com veneno. Ok? Mas vamos lá. Ponto 1. Conhecendo a palavra de Deus. Na palavra de Deus em Mateus 28, 29, diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Veja que aquele discípulo que apanhou as ervas venenosas tinha prazer em servir, mas não conhecia o que estava apanhando para servir. Ele errou ao apanhar as ervas daninhas, por não conhecê-las. Como temos errado por não conhecer a palavra de Deus, que é viva e eficaz em nossas vidas. Precisamos dos ingredientes da palavra de Deus para aplicá-las em nossas vidas, a fim de evitar que as ervas daninhas tragam escassez espirituais. Pois o povo perece porque não tem entendimento, comendo do veneno porque não está saboreando o reino de Deus. Como eu falei, há muitas mensagens, muitas pregações das quais não há nenhum fundamento teológico, não há um fundamento bíblico. Alguém disse certa feita que se você planta um jardim, mas não tira as ervas daninhas ou aqueles matos, não é? Você está prejudicando o jardim. Tem muita gente, em nome do crescimento do evangelho, em prol de levar o evangelho às massas, tem deixado de pregar a verdadeira palavra. Permitem que ervas daninhas cresçam no jardim de Deus e permitem que então seja disseminado todo tipo de heresia e falsa de doutrina dentro do seio da igreja. Mas a igreja de Jesus é convidada a pregar o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro não é se não tiver o Cristo crucificado. Precisamos conhecer a palavra de Deus, a qual é alimento para nossas vidas. Eu quero ler um texto aqui que está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 42 ao 44. Vamos lá? Veio um homem de Baal-Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feito dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens?
Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Como eu disse, precisamos conhecer a palavra de Deus. Esse evento é um outro milagre que Eliseu realiza. E diferente do primeiro, que havia morte na panela, agora há alimento, mas ele é insuficiente. O texto que nós lemos mostra ou narra a primeira multiplicação de pães na Bíblia. E é interessante que esse texto mostra da mesma forma que Eliseu age, mas ele demonstra o conhecimento da palavra. Eliseu, como homem de Deus, como profeta, ele conhecia a palavra de Deus, conhecia o poder de Deus. E ele então agora realiza um outro milagre através da palavra de Deus, dizendo que haveria de alimentar, e aí são alimentados uma quantidade enorme de pessoas com apenas poucos pães. Nós precisamos entender que quando conhecemos a palavra, nas adversidades, ela nos ajuda a superá-las. Foi o caso que eu acabei de ler, tanto da morte na panela, quanto na multiplicação dos pães, né? Eliseu superou essas dificuldades através do conhecimento da palavra. Ele trouxe então refrigério diante do sofrimento. Conhecer a palavra de Deus traz alimento saudável para saciar a fome de conhecer o Senhor Jesus, bem como tirar o ingrediente do pecado das nossas vidas, por meio de seu sangue derramado na cruz. A palavra de Deus precisa estar em nosso coração e na nossa mente para sabermos como proceder num mundo que nos chama a não aceitar a vontade de Deus, trazendo a separação relacional com Deus, que nos ama e deseja nos saciar. Com a sua companhia nesse tempo de muitas aflições e lutas, como a palavra de Deus precisa ser meditada a fim de trazer conhecimento da vontade de Deus para nossas vidas? Já parou para pensar nisso? Como precisamos meditar nessa palavra? É uma coisa que a gente precisa pensar e entender que Jesus na cruz do Calvário, ele reatou a nossa comunhão. Ele restabeleceu o nosso relacionamento com Deus. Por isso, precisamos entender que Deus quer se relacionar conosco. Ele é um Deus relacional, um Deus que gosta de estar junto com os seus filhos amados. A palavra de Deus precisa então ser meditada, precisamos ouvi-la, precisamos meditar, precisamos ponderar e aprender com ela. Como precisamos saborear a palavra de Deus e assim encontrarmos doces palavras para viver. Como precisamos confiar na provisão de Deus para a vida, sabendo que Ele estará sempre conosco, nos ajudando a superar as adversidades que vivenciamos no cotidiano da vida. Saiba, Deus deu para mim e para você uma revelação profunda da sua vontade, que é a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, que foi inspirada pelo Senhor, né? Inspirando homens a escrevê-la para nós, para que nós conhecêssemos a sua vontade. Ela é inigualável, né? E nela nós conhecemos a sua vontade. Por isso, precisamos nos voltar para a palavra, né? Para as Escrituras Sagradas, sabendo que ela é a palavra de Deus para nós, os seres humanos. É a revelação completa, final. Não há uma outra revelação, não há nada que vir, não é? Mas é a revelação final de Deus para nós, mostrando-nos a sua vontade e aquilo que Ele tem planejado para aqueles que esperam nas suas promessas. Pois bem, ponto 2, o fruto do Espírito. Não conhecer o fruto do Espírito, não saborear desse manancial para vencer as adversidades da vida, pode trazer sérias consequências que envenenam a vida em comunhão. Em Gálatas 6, 22 e 23, o fruto é saboroso, abundante em amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, os quais devem existir em nós, para trazer uma vida repleta do sabor de Deus. Nosso apetite pelo mundo precisa ser refriado e governado pelo Espírito de Deus,
que coloca em nossa vida o sabor do fruto do Espírito, para vivermos de acordo com a palavra de Deus, vencendo as adversidades que procuram nos abalar. Precisamos saber evidenciar cada sabor do fruto do Espírito, objetivando acrescentar cada ingrediente na vida de pessoas que precisam conhecer e confiar do Senhor. Num mundo carente de Jesus, o qual sacia a fome, por ser ele o alimento inigualável a favor da vida. Eu quero ler com vocês Gálatas, capítulo 5, versos 7 e 8. Olha o que diz. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Veja que é uma pergunta. Tal persuasão não provém daquele que o chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Pois bem, amado, quando nós não conhecemos Jesus, não conhecemos a sua palavra, podemos ser facilmente levados ao erro. Tal qual aquele rapaz, por mais que tivesse vontade de servir o seu Senhor, tivesse bons sentimentos e quisesse, de alguma forma cooperar e acaba errando, nós também podemos errar se a gente não conhecer a palavra, se não tiver em nós desenvolvido o fruto do Espírito. Hoje em dia, há muitos profetas, muitas escolas de profetas, muitos pregadores que são verdadeiras panelas cheias de morte. Eu deixo uma palavra para você. Antes de confiar, antes de acreditar, faça como os bereanos. Busque na palavra. Eles ouviam a mensagem de Paulo, mas eles buscavam nas Escrituras para confirmar aquilo que Paulo estava pregando, se estava nas Escrituras. Porque qualquer mensagem, qualquer que seja o pastor, o líder, qualquer um que fale, mas que a sua mensagem não esteja baseada na palavra de Deus, que é viva e eficaz, não tem valor nenhum. É morte, é veneno. Pois bem, ponto 3, trazendo alimento que dá vida. Também podemos ler no texto que a sopa estava imprópria para comer devido às colocitidas que foram postas durante o preparo pelo discípulo de Eliseu, o qual não conhecia o que estava colocando no cozido. Veja, havia alimentos bons, isso é importante, mas havia também veneno. Não importa quão maravilhosa seja a mensagem, ok? E eu reconheço que há profetas, há pregadores que têm uma belíssima mensagem, mas no meio dela há veneno. Não é palavra de Deus. E por mais que seja belíssima mensagem, por mais que seja belíssima oratória, se tem veneno, tudo que está em volta vai acabar trazendo morte. Porque uma mentira espalhada no meio de uma grande verdade ainda continua sendo mentira. Não é? A despeito que se possa falar qualquer verdade. E às vezes a gente esquece, e às vezes a gente não presta atenção, que nós estamos ouvindo mensagens, mas há mentiras, há inverdades que são colocadas, não sei se intencionalmente ou com intenção, por alguns pregadores, que acabam, como resultado final, como aquele moço, trazendo morte. A partir do momento do cozido pronto, as pessoas começaram então a comer imediatamente e identificaram que o caldo de erva estava envenenado, pois começaram a passar mal e logo clamaram ao homem de Deus. Uma vez que havia morte na panela, Eliseu pede que tragam farinha, coloca a farinha com a sua mão no caldo de erva com o objetivo de curar a comida. E pelo poder de Deus, o antídoto neutraliza o efeito do veneno. E todos se alimentam com a sopa. O ingrediente que continha veneno foi retirado da panela, transformando esse alimento em algo muito saudável para ser ingerido num tempo de escassez e fome. Eliseu colocou o ingrediente necessário para tirar o veneno, a farinha para ser farinha. Foi esmagada e moída. Pode ser comparada ao Senhor Jesus, o qual foi moído por nossos pecados, e com a sua morte na cruz fomos sarados.
Jesus é o pão da vida, alimento que sacia a fome, trazendo sustento num tempo de escassez espiritual. Sem o veneno, a comida é servida e traz a provisão que fortalece. Eu quero ler João capítulo 6, versículo 48 e 51. Vamos lá? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Como você pode observar no texto que lemos, João nos fala que Jesus é o alimento, é o pão vivo. Jesus é o verbo encarnado, é o pão que sacia a fome deste mundo. Contra todas as heresias, falsos ensinos, Jesus é alimento para este mundo. Por isso que é importante conhecer a palavra de Deus, mostrar o fruto do Espírito e levar Jesus, que foi moído por nossos pecados, trazendo salvação. É um desafio que recebemos do Senhor para que, ouvindo sua voz, possamos confiar no cuidado dele diante das adversidades e escassez, as quais trazem fome da palavra, fome do fruto do Espírito e fome de salvação. O desafio de Jesus está posto, pois assim como os discípulos de Eliseu clamaram: ó homem de Deus, a morte na panela, muitos clamam por salvação e precisam ser atendidos por homens e mulheres de Deus que estejam prontos a ajudar nas adversidades que surgirem. Quem aceitará esse desafio? Bem, eu e você somos desafiados a pregar a genuína palavra de Deus. Não importa que você não tenha tanta instrução, mas se você, de fato, se alimentar da verdadeira palavra, das escrituras sagradas, como alguém que anseia ser alimentado, anseia ser sustentado por ela, sem dúvida, quando você abrir a sua boca para falar, vai ter palavras de vidas e palavras abençoadoras. Ainda para pensar e agir, servos de Deus também sofrem as adversidades da vida, mas precisam estar certos do cuidado de Deus a cada dia. Muitas vezes não conhecemos o que estamos colocando de ingrediente em nossa vida espiritual, negligenciando o conhecimento da palavra de Deus, a qual traz conforto e provisão. Qual ingrediente é necessário para se ter vida em abundância e vencer as adversidades que estão a bater em sua porta? Não deixe que os venenos do mundo impeçam você de mostrar o fruto do Espírito, que ajuda você a se relacionar no mundo que precisa ver Jesus em suas ações e atitudes. Continue confiando no Senhor Jesus, mesmo em tempo de adversidade, pois Ele sustenta quando seus recursos forem escassos. Eu ainda quero convidar você a fazer a leitura diária de segunda até domingo, no qual você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender melhor e a elucidar melhor esta lição. Você pode também acessar a revista Palavra e Vida, que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Lá vai estar o link que você vai entrar, vai se cadastrar e vai baixar para o seu tablet, celular ou computador a revista e vai poder não só estudar esta lição, mas também acompanhar as futuras lições. Bem, nós estamos no canal Beit Sefer, eu sou o pastor Carlos Guerra e hoje nós estudamos a lição de número 7, que tem como tema quando a adversidade é a falta de recursos. Bem, nós estamos num tempo de muitas dificuldades. Esta pandemia chegou e nós temos visto que há uma crise econômica se instalando. Tem muita gente desempregada, tem muitos que estão passando por privações, por necessidades. Mas eu quero deixar uma palavra de Deus para a sua vida e para o seu coração. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele também é aquele que provê tudo que nós precisamos. A Bíblia diz para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão nos acrescentadas. Porque o próprio Jesus disse na sua palavra que ele alimenta não só aves dos céus, mas ele também nos alimenta, porque nós somos muito mais importantes do que elas. Bem, nós estamos chegando ao final de mais uma lição.
eu gostaria de convidar você a se inscrever nesse canal. Dê um clique aqui embaixo, é fácil, é rápido, né? Deixe seu comentário, deixe um like, não é? Acione o sininho para as futuras publicações e compartilhe esse vídeo com os seus contatos, no WhatsApp, no seu Face, enfim, ajude-nos na divulgação desse canal para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça do Senhor possa estar sobre você e a vida da sua família. Fique na paz. Deus te abençoe.